Você já se perguntou por que, segundo a literatura espírita, os espíritos precisam de transporte? Os transportes que são mencionados, eles são muito semelhantes aos nossos, porém com uma tecnologia mais avançada. Bom, eu sou o Rodrigo Gôngora, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. André Luiz, no capítulo 28 do livro Nosso Lar, ele está começando a se ambientar com o trabalho que lhe foi oferecido. É no Ministério do Auxílio e ele está nas câmaras retificadoras. Quero lembrar que esse lugar ele fica praticamente na região do umbral, embora pertença à colônia Nosso Lar. Contudo, os espíritos que são resgatados e que estão em tratamento ali, eles ainda não suportam a luz e muito menos a atmosfera de esferas superiores. André Luiz nos relata que esse é o primeiro dia de trabalho dele. E lembrando que ele menciona nesse capítulo o entardecer. E ali na colônia espiritual Nosso Lar, nesse momento, que é o momento do crepúsculo, acontece uma oração coordenada pela governadoria junto com os ministros ali dos diversos ministérios. E esse momento é o momento que a colônia inteira entra em sintonia com as orações da governadoria a fim de elevarem as suas vibrações e manterem o nível elevado. Quero lembrar também que André Luiz nos relata que na primeira vez que ele teve a oportunidade de assistir o entardecer ali na colônia, ele nos disse que ele via surgirem ondas de energia de intensa elevação espiritual e que caíam pétalas sob o rosto de todos aqueles espíritos que estavam acompanhando. Essas pétalas, ao encostarem em seus rostos, em seus corpos, elas se desfaziam e os energizavam. André Luiz também nos relata que ao final formou-se um imenso coração formado pelas imagens mentais de todos aqueles que estavam ali em oração. Esse coração era azul com estrias douradas. Era algo que ele descrevia como surpreendente e magnífico. Então, voltando às câmaras retificadoras, André Luiz passou todo o dia, chegou o momento do entardecer, onde eles acompanharam a oração, que foi um momento de pausa, pois ali muito serviço foi necessário, e André Luiz conta-nos que ele está cansado, porém ele sente muito vigor e muita vontade de querer trabalhar. Ele nos conta que ele já havia perdido muito tempo na ociosidade, apenas recebendo benefícios ali da colônia espiritual e nada dando em troca. Agora ele sente que é o momento de retribuir. André Luiz está na presença de Tobias e Narcisa. E após a oração, Tobias liga um pequeno aparelho elétrico ali onde eles estão, aonde eles entram em contato com o grupo dos samaritanos, que é um grupo de socorristas ali da colônia que atua diretamente no umbral, no resgate dos espíritos. E nessa comunicação, os samaritanos informam que eles conseguiram resgatar 29 espíritos das trevas. Desses 29 espíritos,
22 deles com sérios problemas mentais, com diversos tipos de distúrbios mentais. E os outros 7 espíritos em completa inanição psíquica. Então são espíritos perturbados que requerem muita atenção e muita dedicação por parte ali dos trabalhadores do Ministério do Auxílio. Os samaritanos informam então que esses espíritos serão transportados até o Ministério do Auxílio e que eles chegariam um pouco depois da meia-noite. André Luiz, a princípio, ele se surpreende e ele faz um comentário ali junto a Tobias e Narcisa. Por que, se são espíritos, qual a necessidade de serem transportados? E nesse momento, Tobias pergunta para André Luiz, ele comenta junto a André Luiz sobre a sua vinda para a colônia. Ele diz: André, você se esqueceu de como você chegou até aqui? Então André Luiz se recorda que ele, quando estava ali nas zonas inferiores, Clarencio vai ao resgate de André Luiz junto com 2 auxiliares. E ele é levado de maca até a colônia, aonde eles vão então a um hospital, onde André Luiz permanece um bom período ali até a sua recuperação. Então, Tobias explica que a natureza, ela não dá saltos abismais. Isso quer dizer que, embora a passagem para o plano espiritual é uma migração, mas não necessariamente é algo impactante ao ponto de não se reconhecer nada dali com base naquilo que já se experimentou na Terra. Ele faz uma pequena comparação com as aves. Ele diz que o avestruz e o beija-flor, eles são aves do mesmo jeito, porém uma delas vai precisar de ajuda para subir até os céus e o outro poderá voar livremente. Entendido e compreendido essa situação, essa explicação de Tobias, aí surge um questionamento entre Narcisa e Tobias, com base naquilo que os samaritanos informaram pelo comunicador. Narcisa fica um pouco tensa e temerosa porque ela diz que será grande a demanda daquela noite e que muitos dos trabalhadores, e mais do que isso, os trabalhadores mais fortes, eles foram para ajudar justamente no grupo dos samaritanos. E com certeza, quando retornarem, estarão cansados e não poderão contribuir. Tobias, ele já desenha uma estratégia de trabalho e já explica para Narcisa que uma parte ficará em determinado local e outros com outras necessidades ficarão destinados a um outro tipo de setor. E diante disso, Narcisa enfatiza: mas e os trabalhadores? Somos poucos para dar conta de tanta atividade. E nesse momento, André Luiz se antecipa e diz para Tobias que ficará trabalhando ali durante a noite. Ele quer servir. Tobias fica muito grato, mas eu quero lembrar que essa é a primeira atividade de André Luiz ali na colônia. E ele ainda está conhecendo as atividades. E Tobias pergunta: eu agradeço, André,
por tamanha gentileza e disposição. Mas você decidiu trabalhar aqui? E André Luiz diz: mas não é assim que fazem os outros espíritos? Eu muito já recebi aqui na colônia e agora é hora de retribuir. Eu quero doar aquilo que eu quero ser útil aonde é necessário. E Tobias, nesse momento, lhe dá um abraço e Narcisa também fica muito satisfeita. Tobias, ele já direciona alguns trabalhadores específicos para trabalharem ali e ele informa que não poderá permanecer ali naquela noite porque já havia compromisso anterior assumido. Então, André Luiz vai participar ali das atividades junto com Narcisa e alguns outros servidores que foram escalados. André Luiz, ele se demonstra cansado, mas ele diz que as atividades que ele faz a serviço do bem lhe garantem inestimável vigor. E ele comenta ainda nesse capítulo que ele faz, depois de se prontificar a trabalhar, ele comenta que ele nem estava pensando nos benefícios que lhe trariam, como o bônus hora, por exemplo, mas ele queria de fato ser útil e estar ajudando, que é o mais importante. Essas são as considerações, as nossas observações do vídeo de hoje. André Luiz vai ter mais experiências ali nas câmaras retificadoras, ele vai ter conversas preciosas com Narcisa, onde ele vai saber um pouquinho mais sobre quem é essa que ajuda tanto, que é tão útil e tão preciosa ali nas atividades do Ministério do Auxílio. Se você ficou até aqui com a gente, eu agradeço imensamente. Eu gostaria que, se você tem algo a acrescentar a este conteúdo, que deixe nos comentários. Se você acha que esse conteúdo é interessante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Muito obrigado! Até o próximo vídeo.